Vamos fazer uma breve apresentação do software Volare. Essa versão é uma versão instalada na máquina, mas podemos usar essa mesma versão na web. Essa primeira fase é a fase onde você identifica o usuário e senha. O sistema permite, através de controle de usuários, os acessos do produto e suas funções. Por exemplo, criei um usuário e digo quais permissões em cada módulo que ele pode executar ou não executar, inclusive qual obra que essa pessoa pode ter acesso. O sistema trabalha com abas. A todo momento que você entra em qualquer função, ele abre as abas aqui em cima, no menu superior. Nesse menu Obras, nós podemos gerenciar todas as nossas obras. É muito fácil criar uma nova obra. Você tem este ícone, Nova Obra. Colocamos o código da obra, nome da obra, a empresa. Informamos que terá um novo orçamento. Posso dizer aqui que é uma revisão 00. O sistema permite, isso é muito interessante, a utilização de um modelo. Por exemplo, vamos usar aqui um modelo de casa completo. Quando começarmos uma obra, já temos uma base de dados pronta para a gente começar a fazer o orçamento. Aqui eu determino os módulos adicionais e, caso eu queira informar algum outro item que não esteja no banco de dados, eu posso selecionar, por exemplo, que quero usar o TCPO como consulta de banco e o SINAP. Seleciono o período da obra e a região que eu estou trabalhando. Feito esses pequenos passos, nós vamos notar que já existe um projeto pronto para a gente tirar relatórios. São criados os orçamentos de licitação e os orçamentos de trabalho. Nós vamos entender um pouco mais à frente qual a diferença desses orçamentos. Como aqui a gente buscou um orçamento padrão, todas as quantidades estão 1 como modelo, mas poderia ser qualquer outra quantidade. Para informar as quantidades corretas, basta selecionar o item. Com teclas rápidas de acesso rápido ao sistema, nós podemos colocar os quantitativos. Uma outra função interessante é alterar taxas. Podemos aqui determinar as leis sociais de forma genérica ou, se quiser, por exemplo, informar um BDI genérico, informar um BDI diferenciado para tipos de elementos, ou, se quiser, especificamente para um item, posso determinar que tem um BDI zerado. Então, o sistema permite várias maneiras de inserção de taxas. Para saber o preço com taxas, basta exibir preço com taxa. Assim, o orçamento tem o preço com e sem taxas. Uma vez terminado o orçamento, podemos tirar os relatórios do sistema para análise do orçamento. Dentre os mais comuns, o orçamento sintético, colocando as taxas de forma aqui, de várias formas de exibição. A mais comum é a distribuída. Quero exibir as taxas no cabeçalho. Posso mudar os logotipos do sistema.
Posso exibir subtotais, escolhendo qual nível que eu quero dos subtotais e outras informações. O sistema já emite os relatórios prontos para Excel. O orçamento já sai no Excel e pronto para edição. Alguns relatórios muito importantes, como curva ABC de insumos, por exemplo, todos os insumos exceto mão de obra, ou só de mão de obra, vou colocar aqui, por exemplo, todos os insumos, valor sem taxas ou com taxas, neste orçamento, tubo galvanizado, participa 20% e sempre os itens abaixo, colocando sua participação e o acumulado. Relatórios de insumos do orçamento, por exemplo, de mão de obra, com quantidade e preço, sem taxa, e ainda posso totalizar por uma estrutura. Este relatório é muito útil para determinar valores de empreitada das etapas. Aqui temos quantidade e preço para que você possa fazer um estudo das empreitadas. Relatório muito útil também para licitação é a composição analítica. Nesse relatório, você pode selecionar todos ou alguns serviços específicos para que você tenha um detalhamento da composição. Um relatório muito útil para licitação. Algumas ferramentas no sistema são muito interessantes. Dentre elas, empreitadas. Eu posso determinar as empreitadas, por exemplo, de algum serviço. E calcular, assim, todo o orçamento que tenha necessidade de fazer empreitadas. Sigo na guia base, seleciono empreitadas e determino os valores das minhas empreitadas. Inclusive podendo mudar a sua unidade. Outra ferramenta muito útil é troca itens do orçamento. Para evitar uma quantidade excessiva de recursos, eu posso selecionar um ajudante e substituir por um item uma outra mão de obra. Por exemplo, servente. Posso também trocar um serviço, por exemplo, por qualquer item. Não há nenhuma limitação entre trocas. Alguns itens são diferenciais no Volare. Por exemplo, toda vez que você entra num serviço, você tem acesso, além do tradicional, que são as composições, você tem acesso ao conteúdo do serviço. Esse é um dado que é informado nos bancos de dados oficiais e no TCPO. Critério de medição, procedimento executivo e a norma que rege aquele serviço.
Podendo adicionar também nesses itens imagens. Você pode determinar uma sequência de imagens para título de documentação, que podem ser impressos nos relatórios. E por último, uma função muito importante do Volare é a exportação da planilha como Excel. Neste item especificamente, a gente pode exportar todos os dados dos orçamentos do Volare para qualquer outro software de gestão de obras ou até um software de controle de obras. Função muito importante também é a base, são os preços dos insumos. Você pode atualizar preço de acordo com uma tabela que nós enviamos, e isso vai atualizar o orçamento, ou mesmo manualmente, você pode inserir os preços dos materiais, determinar uma data para essa coleta e salvar. Com isso, você cria uma nova tabela de materiais do sistema, podendo ser utilizado por outros orçamentos nesta mesma data. Um outro relatório muito útil é o relatório customizável. Essa função é nova no Volare. Permite que o usuário crie relatórios de uma maneira mais customizada, tanto como campos como layouts. Por exemplo, eu posso tirar uma curva ABC de insumos e eu posso tanto pegar essa informação e tirar do meu relatório, como colocar. Tiro ela aqui, simplesmente com o mouse, seleciono a coluna, eu quero colocar, por exemplo, data dessa coleta. Esse relatório ele já vem com ícones informando o que é mão de obra, o que é insumo, o que é serviço. Isso para imprimir, basta clicar no botão imprimir e você tem acesso a todos os formatos que o sistema disponibiliza, sendo os principais o arquivo formato XLS, que é o formato do Excel, ou o PDF. Nesse ícone aqui em cima, você pode exportar como RTF, DocX, XLS File ou como PDF. Feito isso, ele vai exportar o arquivo de acordo com as suas solicitações. Bom, no módulo de orçamento, por enquanto é isso. Obrigado pela atenção.